Assalto a uma agência do Banco Bay, na Cidadela Desportiva em Luanda, faz um morto e um ferido esta quarta-feira, 8 de julho. Segundo informações preliminares, os suspeitos deslocavam-se em duas motorizadas e terão aproveitado a chegada da viatura de transporte de valores para invadir a agência, de onde alegadamente levaram malas contendo dinheiro. Um segurança morreu no local e outro ficou ferido. Até ao momento, o montante subtraído não foi divulgado pelas autoridades nem pela instituição bancária. As forças de segurança encontram-se no local a realizar diligências para identificar e capturar os autores do assalto, enquanto se aguarda um pronunciamento oficial sobre o caso. Imagens obtidas mostram o momento da ação junto à viatura de transporte de valores da USSB Grupo KIP. Vêem-se dois homens em cada uma das duas motorizadas usadas pelo grupo. Dois deles, um vestido de fato macaco vermelho e chapéu, outro de vestimenta preta, desceram das motos para a ação junto à viatura, enquanto os outros dois permaneceram montados. Terminada a ação, os assaltantes regressaram às motorizadas e abandonaram o local. No vídeo, ouvem-se disparos, e uma voz, aparentemente de quem filmava de um prédio próximo, grita polícia, ao mesmo tempo que se ouvem outras vozes a dizer sai daí. No interior do banco, um dos seguranças foi atingido e não resistiu aos ferimentos. As autoridades ainda não confirmaram detenções nem esclareceram a identidade dos assaltantes. Polícia! Oi, sai daí, pô! Sai daí, você! Muito bem, caros amigos, é isto que aconteceu na Cidadela Desportiva em Luanda, 8 de julho. Vamos falar através da caixa dos comentários. Agora, Corredor do Lobito, um financiamento de 753 milhões de dólares, 653,2 milhões de euros, foi disponibilizado por duas instituições financeiras internacionais para modernizar 1.300 quilómetros da linha férrea do Corredor do Lobito, anunciou hoje o governo angolano. Um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola avançou que a operação foi assegurada pela Lobito Atlantic Railway, concessionária responsável pelo desenvolvimento do Corredor do Lobito, infraestrutura ferroviária que liga o porto de Lobito, na província angolana de Benguela, à fronteira da República Democrática do Congo. Este pacote financeiro integra 553 milhões de dólares, cerca de 479,7 milhões de euros, disponibilizados pela US International Development Finance Corporation, e 200 milhões de dólares, cerca de 173,5 milhões de euros, pelo Development Bank of Southern Africa. No total, o financiamento fecha em 753 milhões de dólares, o maior valor alguma vez concedido pela agência norte-americana a um projeto de infraestruturas em África no setor dos transportes. O fecho financeiro agora concluído materializa os acordos celebrados em Washington, em dezembro de 2025, e representa mais um passo na concretização da visão estratégica do Executivo angolano para o desenvolvimento do Corredor do Lobito, consolidando Angola como uma plataforma logística e comercial de referência para a integração económica africana e para o acesso dos mercados regionais às cadeias globais de comércio, lê-se no comunicado. De acordo com a mesma nota, as intervenções previstas deverão aumentar a capacidade de transporte do corredor em cerca de 10 vezes, para aproximadamente 4,6 milhões de toneladas por ano, contribuindo igualmente para uma redução estimada de 30% nos custos logísticos associados ao transporte de mercadorias e matérias-primas estratégicas. O ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas de Abreu, citado no comunicado, considerou que o fecho financeiro deste projeto confirma a solidez da visão estratégica do Executivo para o Corredor do Lobito e a confiança dos parceiros internacionais no potencial transformador das infraestruturas angolanas. Angola afirma-se, cada vez mais, como uma plataforma logística incontornável para a integração económica, a facilitação do comércio e o desenvolvimento sustentável da região, referiu o ministro.
O governante angolano acrescentou que o corredor do Lobito constitui hoje um ativo estratégico nacional e continental, capaz de aproximar economias, gerar oportunidades de investimento, promover a industrialização e reforçar o posicionamento de Angola como porta atlântica privilegiada para os mercados da África Central e Austral. Considerado uma das mais relevantes infraestruturas transfronteiriças atualmente em desenvolvimento no continente africano, o corredor do Lobito reforçará a conectividade regional, potenciará as cadeias de valor ligadas aos setores mineiro, agrícola e industrial e contribuirá para a criação de emprego, a transferência de conhecimento e a dinamização das economias locais, destaca-se na nota. O financiamento foi formalizado numa cerimónia em Washington, a 17 de dezembro do ano passado, que juntou o presidente executivo da DFC, Ben Black, o subsecretário de Estado norte-americano para Assuntos Económicos, Energéticos e Empresariais, Caleb ORR, o ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, o executivo do grupo responsável pelas transações do Development Bank of Southern Africa, MPO Mockwell, o presidente executivo da Trafigura, Richard Oltun, e o vice-presidente executivo da Motengil, Manuel Mota. A Lobito Atlantic Railway é detida em consórcio por estas três empresas, Trafigura, Motengil e Vetoris, que assumiram a concessão da linha em 2022 e, 2 anos depois, a operação e manutenção integral do corredor ferroviário, até então gerida pela empresa pública Caminhos de Ferro de Benguela. Ainda assim, a operadora estatal mantém-se responsável pelos serviços de passageiros na linha, através de um acordo de acesso à via com a concessionária, assegurando ligações diárias entre Lobito, Benguela, Huambo e Luau. O financiamento agora fechado destina-se à reabilitação de aproximadamente 1.300 km de via férrea entre o porto do Lobito e a localidade fronteiriça do Luau, incluindo a modernização de oficinas, sistemas de sinalização e material circulante. O objetivo declarado é transformar esta linha na rota de exportação mais curta e mais direta entre a região mineira do Copperbelt, que se estende pela República Democrática do Congo e pela Zâmbia, e os mercados internacionais, através do Oceano Atlântico. Trata-se de uma das regiões mais ricas do mundo em cobre e cobalto, minerais essenciais para as indústrias tecnológica, energética e de defesa, e que atualmente escoam grande parte da sua produção através de rotas alternativas, mais longas e mais dispendiosas, atravessando a África Austral em direção a portos do Oceano Índico. Ben Black, presidente executivo da DFC, associou diretamente este financiamento à política externa da atual administração norte-americana para o continente africano, afirmando que a assinatura do acordo caracteriza o compromisso do presidente Trump em forjar parcerias e alianças fortes em África. Segundo Black, este investimento reforça o trabalho que a DFC já vinha desenvolvendo ao longo do corredor, com o objetivo de impulsionar um crescimento económico sustentável e reforçar infraestruturas estratégicas. A agência norte-americana sublinhou ainda que, apesar de já ter apoiado outros projetos em Angola no passado, este financiamento se destaca pela escala sem precedentes e pela relevância estratégica que assume, tanto para o país como para a região. Do lado angolano, o ministro Ricardo Viegas de Abreu classificou o momento como um marco histórico para o país, sublinhando que, enquanto concessionária do corredor ferroviário e portuário, a Lobito Atlantic Railway desempenha um papel vital na ligação entre regiões e na facilitação do comércio internacional. Já Richard Oltun, presidente executivo da Trafigura, e Manuel Mota, vice-presidente executivo da Motengil, destacaram o significado do investimento como culminar de uma colaboração de longo prazo entre as duas empresas e o governo angolano, com Manuel Mota a sublinhar que a participação da Motengil reforça o compromisso da empresa com a diversificação económica de Angola e com a conectividade regional. Este projeto tem atraído forte investimento internacional e apoio de instituições como o Banco Mundial e a União Europeia, que têm vindo a acompanhar de perto o desenvolvimento do corredor como parte de uma estratégia mais ampla de diversificação das cadeias logísticas globais e de reforço da resiliência económica face à concentração de rotas de exportação de minerais críticos noutras regiões do continente africano. Para Angola, o corredor do Lobito representa uma oportunidade de se afirmar como porta de entrada atlântica para o comércio entre a África Central, a África Austral e os mercados internacionais, no momento em que as potências económicas globais disputam influência e acesso privilegiado às reservas de minerais estratégicos do continente. Muito bem, caros amigos, Corredor do Lobito, um financiamento de 753 milhões de dólares, 653,2 milhões de euros, foi disponibilizado por duas instituições financeiras internacionais para modernizar 1.300 km da linha férrea do Corredor do Lobito, anunciados pelo governo angolano. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM de Batalha TV, agradeço pela presença e pela preferência. Mais um vídeo que chega ao fim. Em breve.